Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira santa, dia 10 de abril de 2020. E já vou direto para a liturgia deste santo dia. Ontem, teoricamente, se fosse normal, se pudéssemos estar reunidos, aglomerados, poderíamos estar fazendo a celebração do lava-pés e beijando a cruz de Cristo seria hoje, né? Mas infelizmente a gente teve que estar olhando para a TV e participando da missa do lava-pés, sem a cerimônia do lava-pés, né? Porque não pode aglomerar com muita gente, pela TV, rádio e web, né? Via web. E tradicionalmente, a Sexta-feira Santa, o que acontece? À noite do lava-pés, todas as espécies das hóstias da Santa Comunhão são guardadas, Jesus fica escondido, e na Sexta-feira Santa haveria, não é uma missa, apenas uma celebração sem o rito eucarístico, que provavelmente é a única vez durante o ano em que deveríamos fazer uma espécie de adoração e comunhão espiritual, porque não é cedido a comunhão na Sexta-feira Santa. Né? A gente só iria receber na Páscoa. E o que acontece? Devido a essa situação que nós estamos passando, nós não poderíamos, já não estamos fazendo a comunhão em espécie, né? Recebendo o Senhor Jesus no pão e sangue, na hóstia consagrada, já desde a semana do dia 15 de março. Isso em toda a região aqui do Brasil, né? Então a gente já está fazendo uma comunhão espiritual. Então, a Sexta-feira Santa é apenas um momento que nós celebramos a morte do Senhor, lembramos a paixão e morte do Senhor Jesus, e depois, no final, beijamos a cruz do crucificado. Todos os fiéis são convidados a isso. E provavelmente deve ter uma orientação das dioceses e arquidioceses do Brasil para que a gente faça o beijo do crucifixo em casa, né? Porque não tem o que fazer. E essas são as pequenas considerações para esta sexta-feira, tá certo? Já está gravado, então num segundo momento, talvez você vai ouvir um momento truncado aqui. Assim que eu terminar a liturgia, vai entrar um áudio em que eu iniciei a novena da Divina Misericórdia revelada a Santa Faustina, que é o primeiro dia. Então a partir de amanhã já vamos fazer essa novena até o sábado, dia 18 de abril, quando termina, né, a novena, tá bom? Tá certo? Então, lembrando que a novena novena de 9 dias, né? A novena de 9 dias aí da Divina Misericórdia, que o Senhor Jesus pediu para Santa Faustina, inicia-se hoje, tá? É um pouquinho, deve ter aí uns 7 minutos a mais, alguma coisa do gênero, acho que foi para 11 minutos a gravação. Ouçam até o final, se for possível, tá? E tenham como um hábito, a cada momento que iniciar a Semana Santa, se preparar também para a novena da Divina Misericórdia, porque tudo é válido, tá certo? Lembrando que sexta-feira é dia de jejum e penitência, então é um dia de cedermos uma alimentação, uma das refeições, a pão e água, né? Ou comer bem pouquinho e não comer carne. Tem uma outra situação que eu verifico muito, né? Aqui na minha cidade, desde quarta-feira, tem os pontos de venda de pescado, porque Curitiba não é assim um polo assim, de peixe, né? Vem tudo do litoral, mas nós não somos muito acostumados a peixe. Mas nessa época do ano acontece altas vendas. E eu quero dizer assim, não sei se é o que acontece com vocês. Bom, o meu peixinho está garantido, né? Mas é uma coisa simples também, não é nada exagerado. Tem gente que exagera e faz um banquete de peixe na Sexta-feira Santa. Também não é assim, né? Tem que ter respeito. Você pode fazer o banquete de peixe. Quando eu falo banquete de peixe, aí é camarão, é tilápia, é isso, é aquilo no forno, né? Esse exagero você pode fazer para Páscoa.
Mas na Sexta-feira Santa, por favor, nem que você abra uma lata de sardinha ou como um ovo frito, um ovo cozido, né? Aqui em casa a gente nunca teve essa tradição assim. A gente respeitava a Sexta-feira Santa, mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo, ó, não é para você ficar trabalhando, não é um dia, você tem que ter respeito pelo Senhor Jesus. Tem gente que coloca a cruz crucificada no lugar de destaque da casa. Então são pessoas com uma tradição nessa parte mais arraigada, né? Tipo, já vem de longa data esse respeito. E aí eu fico me perguntando dessas pessoas que compram um excesso de peixe para esse período, né? Não é para fazer banquete na Sexta-feira Santa. Outra coisa que surgiu, que nós também estamos meio próximos do litoral, para descer para o litoral do estado demora 2 horas de carro. Os prefeitos aqui das cidades de Guaratuba, Matinhos, estão já bloqueando o acesso a elas, porque parece que chegou aos ouvidos desses prefeitos, acho que pelo WhatsApp, parentes que moram aqui em Curitiba e tal, de que o pessoal falou, bom, a gente está em quarentena, mas a gente vai querer descer para a praia, porque a gente sempre descia na praia nessa Sexta-feira Santa em diante, né? Pois é, né, gente? Então, não sei se é a sua realidade aí, mas se você tinha ou conhece alguém que tinha essa realidade de aproveitar, entre aspas, o feriado da Sexta e Páscoa Santa, tem que cortar as asas, sabe? Não é legal e não. Então, tá na hora da gente ter uma mudança de hábitos completa. Por isso que eu não posso falar que os efeitos do coronavírus sejam 100% nefastos. Deus Todo-Poderoso vai tirar um grande bem disso. Então tá na hora da gente criar vergonha na cara. Quantos feriados de Páscoa, né, que o pessoal já não descia da quinta-feira à noite, da Quinta Santa, e vai dar uma de pagão lá na praia, né? Entendeu? Então vamos rezar pela conversão desses pobres pecadores, dessas famílias inteiras que pecam várias gerações. Para isso a gente faz jejum e penitência, tá? Principalmente se abster completamente de carne vermelha. Frango, carne, nem pense em fazer churrasco. Esse ano eu consegui fazer o jejum, a penitência da carne na quarta-feira de cinzas, que eu nunca fazia, não depois da reconversão. Da reconversão eu estava tentando já, mas antes da minha vida pregressa eu não fazia. Então, a partir desse ano eu já tomei consciência, né? A gente tem que começar também a pedir perdão desses pecados e ter respeito, tanto pela quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, até sexta-feira santa, quando é o início da paixão e morte do Senhor Jesus. Que aí, Senhor Jesus, eu já falei em áudio anterior, Senhor Jesus parte em missão, lá no mundo dos mortos, né? Que é a sexta-feira, quando ele faz a expiação à tarde, até sábado e na madrugada, uma parte da madrugada de domingo, né? Senhor Jesus está em missão, tá bom? Pelo menos é assim que eu interpreto, né? Que é um momento também de silêncio. Sábado de aleluia não é para ficar também malhando Judas, né, gente? Vamos rezar mais, porque Jesus está em missão no mundo dos mortos, está resgatando todo mundo. Seria importante a gente estar lembrando dos nossos falecidos nesse dia do Sábado Santo, tá? Então vamos para a liturgia da palavra. A primeira lei pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, e vai para o capítulo 53 até o versículo 12. Ei-lo, meu servo está bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado.
Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, e a punição a ele imposta era o preço da nossa paz. As suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura. Fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todo e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 30, com o refrão: Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, e depois vai do capítulo 5, do 7 ao 9. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Anúncio da paixão de Jesus Cristo. É bem longo, tá? Antes de eu dar início, ele é bem longo. Inclusive, a celebração da Sexta Santa, quando eu falo celebração, é o que seria o rito da missa, mas não há a comunhão. Então, o Evangelho tem dois narradores, é longo, tá? É João 18, versículos de 1 a 19 e depois o 42. E na sequência, feito a leitura, né, no lugar do rito eucarístico, como é comum, o padre ele iria rezar a oração universal, que aí são várias orações. Então tem pela Santa Igreja, pelo Papa, né? Tem o canto da comunhão para dizer que, né, nós fizemos uma espécie de comunhão espiritual, nós estávamos congregados, oramos por todos, são por volta de 16 orações, né, para a oração universal.
Aí faz a oração do Pai Nosso, o cântico da comunhão, pós-comunhão, a oração final. Isso seria a celebração da Sexta Santa. Só que eu vou fazer apenas o anúncio da paixão de Jesus Cristo. Só. As orações, se você tem o material da Deus Conosco, se você tem como acessar o site da CNBB, Liturgia Diária, ou o aplicativo da... Não, o aplicativo da Canção Nova. Só vai até a... Desculpa, aí o aplicativo da Canção Nova e o site da CNBB só vai ter o material até o Evangelho. Referente às orações universais, só se você tem mesmo os livretos, né? Deus Conosco, Liturgia Diária da Paulus e outros que são muito similares, os impressos mesmo, tá bom? Então, João 18, versículos de 1 a 19 e versículo 42. Narrador 1. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? E responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, e quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, guarda tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho, é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu, não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, se aquecendo. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, eu falei às claras ao mundo, e ensinei sempre na sinagoga e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. E por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se respondi mal, mostrem que, mas se falei bem, por que me batestes? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, se aquecendo. Disseram-lhe, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? E novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu do encontro deles e disse, que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam, se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse, tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam, nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, está dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo.
porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Assim tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos diz a Jesus: E o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. E Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento e em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta forma em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e a levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nessa parte, a gente dá uma pausa e é um momento em que todos se ajoelham de forma comunitária, porque Jesus expiou. E fazemos 1 minuto de silêncio. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. E, ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. E por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram o corpo de Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, caro irmão, cara irmã. E na sequência, eu vou dar início à novena, ao primeiro dia da novena da Divina Misericórdia revelada a Santa Faustina. Desejo a todos paz e bem. Fiquem, ouvindo. Tenham essa devoção da Divina Misericórdia e que nosso coração esteja contrito, para a nossa conversão e para a conversão, e orando pela conversão dos pecadores. Bem, agora a gente vai iniciar a novena, a novena que se inicia nesta sexta-feira santa da Misericórdia Divina. Então, é a novena que foi revelada a Santa Faustina. Está no diário dela, que ela escreveu, a partir do parágrafo 1209, 1209. Novena Divina Misericórdia, que Jesus me mandou escrever e rezar antes da festa da Misericórdia, que é o domingo, primeiro domingo após a Páscoa. Começa na Sexta-feira Santa, palavras de Santa Faustina. Aí começa a ter as palavras em negrito, que é Jesus falando para Santa Faustina. Desejo que durante estes 9 dias conduza as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida, especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirá ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás nesse oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas estas almas à casa do meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para estas almas que você indicar. Santa Faustina diz: eu respondi: Jesus, não sei como fazer essa novena e que almas conduzir em primeiro lugar ao vosso compassivo coração. E respondeu-me Jesus, que me dirá dia por dia que almas devo conduzir ao seu coração. Aqui termina o parágrafo 1209. O parágrafo seguinte, 1210, diz assim: primeiro dia. Hoje, traza-me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores, e mergulha-os no oceano da minha misericórdia. Com isso me consolarás na amarga tristeza em que a perda das almas me afunda. Parágrafo 1211. Aí são palavras de Santa Faustina fazendo uma oração. Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos perdoar. Não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos em vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração, nunca nos deixe sair dele. Nós vô-lo pedimos pelo amor que vos une ao Pai e ao Espírito Santo. Ó onipotência da misericórdia divina, socorro para o homem pecador. Vós sois o oceano da misericórdia e de compaixão, e ajudais a quem vos pede humildemente.
Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda a humanidade encerrada no coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres pecadores. Pela sua dolorosa paixão, mostrai-nos a vossa misericórdia, para que glorifiquemos a onipotência da vossa misericórdia pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui termina do primeiro dia. Quando você vai ler a Novena da Misericórdia, que você pode baixar pelo site da Canção Nova, ou de algum blog, ou site, ou até algum canal, rede social do Instagram, Twitter, Facebook, que faz essa novena, na sequência é feito o Terço da Misericórdia, que eu não vou fazer aqui, mas você já deve saber, né, como é que começa. O Terço da Misericórdia, eu só vou dar os indicativos. Você pode estar fazendo na sequência dessa meditação do primeiro dia e dos outros dias na sequência que eu também vou estar falando. Você começa rezando na cruzinha o Pai Nosso, a conta maior que seria o Pai Nosso no Terço Mariano, né? É uma Ave Maria e na sequência um Creio em Deus Pai. Nas contas grandes, que seria o Pai Nosso do Terço Mariano, você reza assim: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e dos do mundo inteiro. Nas contas pequenas. Se reza: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu só vou fazer uma dezena. Ao terminar, você vai fazer no Terço Mariano, né, 5 vezes. Quando termina, nós recitamos 3 vezes. Eterno, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Pronto. Tá? Então não é difícil. Amanhã, sábado, né, de aleluia, vou para o segundo dia. Então, se tudo der certo, esse eu não vou quebrar, tá? Até a véspera, eu vou estar fazendo a novena aqui com vocês na sequência da liturgia da palavra. Desejo a todos uma ótima Sexta-feira Santa, tá? De muita meditação. Fiquem em paz, na paz de Cristo misericordioso, na proteção da Sagrada Família, Maria, Jesus, Maria e José, né? Jesus, Maria e José. Tenham devoção a São José também. Dentro do Diário da Santa Faustina, existe um parágrafo, que eu não me recordo mais qual que é o número, em que São José pede para Santa Faustina que tenha uma devoção muito grande por ele, para ele poder auxiliá-la. E pediu que recitasse o Lembrai-vos, que é uma oração de São José. Então, quem está fazendo uma experiência com São José, é um momento propício também para estarmos fazendo essa intimidade de intercessão com ele, né? Porque São José é tão esquecido, né? Não deveria. Nós, às vezes, amamos mais a Nossa Senhora, mas realmente, às vezes, a gente cai na idolatria. Infelizmente, muitos católicos acreditam que Nossa Senhora faz milagre. Não é. Quem faz milagre é Jesus que está no ventre dela, ou Jesus menino que está nos braços dela. Por isso que eu falo, Nossa Senhora é a Arca da Aliança, ela é o ostensório perfeito de Jesus. Então, por isso que eu sempre coloco a Sagrada Família, porque está completa. É a Santíssima Trindade representada na Terra, né? Ainda representa a nossa família doméstica, ou deveria assim ser, mas não falta a mãe, o pai e o filho. Tá bom? Ótima Sexta-feira Santa. Para todos, de muita reflexão. Quando eu falo ótima, não é de alegria, mas para a gente estar meditando, fazendo a conversão, a contrição perfeita. É o momento
de dor, lógico, né? Nós lembramos da paixão e morte de Jesus, mas que seja ótimo para que possamos nos converter realmente e desejarmos o reino de Deus, dos céus, do Pai, aqui já na terra, mesmo com todas as dificuldades, mesmo que a gente saia frustrado, inclusive, disso.